E para finalizar, vamos ver aqui o último cálculo, né? Que é agora da meta preliminar de desempenho. Também, essa é uma visão, é, essa é uma sugestão de como a escola pode estabelecer uma meta preliminar para o desempenho matemático e português. E aí, então, ela poder elaborar ações que auxiliem no atingimento dessa meta, ok? Ó, agora vejam, tem a outra parte da tabela, o outro lado, que aí é só referente ao SAEB, ou seja, referente ao desempenho matemático à língua portuguesa. Em qual nível de proficiência da escala SAEB meus estudantes estão nos dois componentes? Para isso, a gente precisa de quais informações? Da proficiência média, aquela que a gente apontou que era importante já anotar quando nós entramos na plataforma para olhar os dados. Então, matemática a gente tem aqui 290,9 e língua portuguesa a gente tem 303,1. E aí então a gente consegue verificar também o nível em que a escola está. Essa visão aqui também já foi explorada quando a gente olhou a plataforma SAEB. Nível 3 para matemática, nível 4 para a língua portuguesa. É a média da minha escola. No caso de língua portuguesa aqui, não bate, né, o valor onde a escola tem mais alunos com a média. No caso aqui seria nível 5, onde tem a maior porcentagem de alunos, mas a média da escola é nível 4. E aí, após observar e fazer a análise dos dados da escola, como traçar uma meta de proficiência? Quais informações devo levar em conta e por quê? Então vamos a alguns questionamentos. Eu devo focar nas habilidades do nível 10 de proficiência? Então eu olho lá o que é o nível 10, o que corresponde na escala de proficiência, e aí traçar uma meta com base nesse valor? Será que é interessante eu, estando em um nível, focar no último nível de desenvolvimento, de proficiência daquele componente, para eu traçar aliás, para eu elaborar as minhas ações? Ou eu devo focar na comparação de desempenho com outras escolas? Olhar o que as outras escolas atingiram e, com base nisso, atingiram mais do que a minha escola, e com base nisso começar a elaborar ações? Ou eu devo mudar o nível de desempenho de minha escola? Se a minha escola está no desempenho nível 4, eu tenho que passar para o nível 5. Se a minha escola está no desempenho nível 3, eu quero passar para o nível 4. Ou mudar o nível de desempenho de um determinado grupo de alunos. A minha escola está no nível 4, mas eu quero focar nos alunos que estão no nível 0 e passá-los ao menos para o nível 1. E quem sabe para o nível 2. Essas questões são questões para a gente pensar e, a partir dali, começar a elaborar as ações. Mas a escola, claro, tem autonomia de trazer outros questionamentos, que de repente nenhum desses 4 sirva para o que a escola quer planejar. Então a gente tem aqui, olhando aquele documento offline com os níveis da escala SAEB de proficiência, a gente tem língua portuguesa e matemática. E a gente sabe que matemática é nível 3 e português é nível 4 porque a gente anotou lá, não é? Proficiência média de matemática 290, se encontra dentro daquela faixa, e português, a proficiência média é 303,1, que também se encontra ali dentro daquela faixa. Para a gente observar aqui antes da gente seguir, vejam, ó, em língua portuguesa, dentro da escala de nível 4, que vai de 300 a 325, o nível que a escola está, o valor que a escola atingiu de proficiência média é 303. É logo o início do nível 4. O nível 4 começa em 300 e a minha escola atingiu 303. Foi quase nível 3. Ok? Já a matemática é meio que mediano, porém está mais próximo ao máximo do nível 3. O nível 3 começa em 275 e vai até 300. A minha escola atingiu 290,9. É quase nível 4. É interessante a gente ver isso porque posteriormente vai servir para o nosso cálculo de meta.
Algumas orientações da SEDUC. Ao final desta reflexão, devemos propor o valor numérico que representa a meta preliminar. Então, a gente tem que ter um valor que represente o que a gente quer atingir naquele nível, certo? Então, se eu tenho ali 303, o que eu quero atingir olhando as habilidades daquele nível ou do nível superior? 330? 350? Se a equipe definiu que os estudantes tenham desenvolvido todas as aprendizagens do nível definido, usar o valor máximo de proficiência do nível como meta. Caso contrário, usar valores intermediários. Então vamos pensar aqui. Em matemática, foi 290, quase o limite do nível 3. Então, é interessante, de repente, colocar como 300 a meta, de 290 para 300. Já a língua portuguesa, o nível 4 vai do 300, lembram? Ao 325. E a minha escola é 303. Será que eu quero atingir o 325? Ou seria mais interessante eu colocar 310, 315? Lembrando que aqui trata-se de um exercício de estabelecimento de metas preliminares. O mais importante desse exercício é a escola discutir as aprendizagens consolidadas pelos estudantes no SAEB de 2019 e discutir o que seria essencial que os estudantes devem aprender ao longo de sua trajetória escolar. Então, embora nós tenhamos os números, esses valores numéricos para a gente pensar em metas, é importante que a escola pense, aliás, a escola vai saber melhor discutir sobre o que foi consolidado pelos alunos em 2019 e o quanto se perdeu disso ao longo de 2020, porque pensando que não houvesse pandemia, o que se realizou, o que se atingiu em 2019, nós teríamos uma determinada projeção para 2021. Devido ao que aconteceu o ano passado, pode ser que as necessidades, é muito provável que as necessidades tenham mudado. Não somente os nossos alunos não conseguiram evoluir, como pode acontecer deles terem regredido em relação a essas aprendizagens consolidadas em 2019. Para tanto, foi disponibilizado aqui para a escola um simulador do IDEB para estabelecer esses valores numéricos de meta preliminar, tá? Ele é muito parecido com o que a gente utilizava na focoaprendizagem, mas a focoaprendizagem, por enquanto, ela não vai servir para a gente porque ela leva em conta dados do IDESP. Aqui vai ter o link para vocês baixarem esse arquivo, ele é um arquivo offline, e vocês vão trabalhar sempre nos campos em que os valores estão em vermelho. Vocês vão determinar os valores ali na parte vermelha, pode apagar e digitar, e tudo que está em preto é calculado pela tabela. Utilize o simulador alterando os valores, comece já pensando quais seriam as metas preliminares mais adequadas para esta unidade escolar. Tá? Então, de novo, somente os valores em vermelho que pode apagar e alterar. Bom, aqui é a tabela preenchida com base no que a gente discutiu até então. Ok? Ali tem a meta preliminar de língua portuguesa, valor máximo da proficiência no nível 4. Então a gente discutiu sobre, de repente, colocar, como a escola atingiu 303, que é logo o início desse nível, colocar 310, 315. Eu coloquei 325, só para marcar assim que é o valor máximo do nível 4, tá? E o matemática, meta preliminar como valor máximo da proficiência de nível 3. Como a escola atingiu 290, é até coerente colocar 300. O nível 3 vai de 275 a 300. E embaixo, também ali, o valor em vermelho, que é o que eu posso apagar e digitar, é a primeira projeção, aquela que a gente colocou de crescimento de 2,12%, feita em comparação com o fluxo de 2017 e 2019. E aí a tabela dá esse valor aqui da meta preliminar, que é calculado automaticamente. Não precisa apagar, não precisa mexer ali, que ele já é alterado com base no que vocês forem colocar em vermelho. O que vamos definir como problema da nossa escola? A melhoria da proficiência em matemática? A melhoria da proficiência em língua portuguesa? A melhoria do fluxo? E então a gente olha para a tabela, olha para os valores que a gente tem hoje
e faz a diferença. Então, vamos pensar, essa escola exemplo, a gente viu que ela atingiu o IDEB em 2019 5,0. Quando a gente fez esse exercício, a gente chegou a uma meta de 5,5. Então eu tenho uma diferença de 0,5 para atingir a minha meta. O que eu devo fazer para superar essa diferença de 0,5?